bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem, que estejam se cuidando, que vocês estejam animados para continuar com as nossas aulas de geografia. Eu sou a Jaque, vocês já me conhecem, espero que vocês me conheçam dos vídeos anteriores, e eu sou professora de geografia. E tô acompanhando com vocês o conteúdo... Ih, ó, o cachorro abriu a porta. Vai lá. E eu tenho acompanhado com vocês todo o conteúdo de geografia nesse momento de distanciamento social. Hoje a gente vai trabalhar com o capítulo 4 do volume 2, a litosfera e os agentes de relevo, e esse conteúdo está entre as páginas 26 e 31 do material. Então peguem todo o material para acompanhar comigo o vídeo. Bom, pessoal, a gente tem falado muito dos agentes internos da formação de relevo, né? A gente ainda vai falar um pouquinho sobre esses agentes internos, mas ainda hoje eu vou começar a falar dos agentes externos que auxiliam na transformação do relevo, tá bom? Então vamos lá! Hoje a gente vai falar de um outro processo causado por esses agentes internos e que influenciam também muito na vida de milhões de pessoas: o vulcanismo. Para falar desse tema, eu vou começar com uma análise cartográfica, ou seja, uma análise de mapas. Gente, hoje os cachorros estão impossível, ignorem aí os latidos deles, tá bom? Olhem bem para esses dois mapas, vocês já conhecem eles. O da esquerda está na página 11 e o da direita está na página 23 do material. O Jorge já falou sobre esse mapa na semana 9 e a professora Priscila, também na semana 9, que fez a revisão e corrigiu os exercícios, já fez essa comparação. O mapa da direita mostra em marrom as áreas de dobramentos modernos, que é onde existem as cadeias de montanha e que são formadas principalmente e não coincidentemente pelo movimento de convergência entre as placas tectônicas. Olhem bem, com o mapa das placas assim, do ladinho do outro, fica bem fácil de ver, né? Bom, agora comparem esse mapa das placas tectônicas da página 11 com esse outro aqui que eu vou mostrar. Vocês já perceberam que se trata do mesmo tema, né? Gente, a principal e praticamente única diferença no conteúdo desses mapas é que o que vocês já viram lá na página 11 centralizava o planisfério no meridiano de Greenwich. E esse aqui que eu estou mostrando agora centraliza o planisfério no Oceano Pacífico. Não tem muita diferença não, gente. É apenas como se a gente estivesse vendo o mundo a partir de um outro ângulo. Muito bem. Agora eu vou colocar esse planisfério centralizado no Oceano Pacífico aqui para a esquerda. Então ele vai aparecer aqui porque é o que eu sei fazer de edição aqui para vocês, tá bom? Agora vai surgir um outro mapa aí na tela de vocês, que é pra gente continuar cartografando. Esse mapa aqui, o da direita, e que tem no livro de vocês na página 27, mostra o tal de Círculo de Fogo do Pacífico, ou Anel de Fogo também. Esse Círculo de Fogo é algo como se fosse uma faixa que margeia, ou seja, que contorna o Oceano Pacífico. Agora, vejam bem onde ocorrem as zonas terrestres de maior concentração de atividades sísmicas, as áreas em marrom. A gente pode ver aí pelo mapa da direita, que está na tela de vocês, que essas regiões também ocorrem um outro tipo de atividade vinculada ao tectonismo. São as ocorrências de vulcões. Pronto, a gente já percebeu uma coisa muito importante agora, que os vulcões também ocorrem em áreas de convergência entre placas tectônicas. Tanto que ali no limite entre a placa norte-americana e a placa do Pacífico, cujo limite ali é transformante, tem pouquíssimos vulcões. Mas agora eu vou deixar uma pergunta, e é sobre a cadeia do Himalaia, que fica ali no limite entre as placas eurasiana e indo-australiana. Gente, por que é que nessa região ocorrem tantas atividades sísmicas, mas não ocorrem vulcões? Por que será? Bom, gente, como eu não posso ficar esperando a resposta de vocês, eu vou começar a explicar. E enquanto eu vou falando e vocês vão prestando atenção em mim, vocês também vão raciocinando aí, beleza? Pessoal, o vulcanismo, que é o processo pelo qual o material magmático que está presente ali no manto chega à superfície, e eu vou inserir um parênteses aqui. O magma, quando chega à superfície, passa a ser denominado de lava. Olha aí, já descobriram uma coisa importante, hein? Então fecha parênteses. Então esse processo, o vulcanismo, ocorre
por alguns motivos. Um dos motivos é que ele ocorre onde há um processo de subducção, ou seja, onde as placas tectônicas estão convergindo e a placa mais densa, que a gente pode entender aqui como mais pesada, afunda no sentido do interior do planeta Terra, chegando a fundir-se e transformando-se em magma. Esse processo de vulcanismo também pode ocorrer em limites divergentes das placas tectônicas. O que acontece é que o magma vai ascendendo entre as fissuras que foram formadas pelo movimento da separação das placas tectônicas. Ali naquela região ocorre a formação de cordilheiras submarinas, que são denominadas dorsais meso-oceânicas. Gente, o vulcanismo também pode ocorrer em algumas zonas que são denominadas hotspots, ou zonas quentes ou pontos quentes. Esses hotspots são áreas que se encontram sobre zonas de magma mais quente que estão no manto terrestre. No material de apoio tem um resumão sobre esses processos de vulcanismo. Tem a convergência das placas tectônicas oceânica e continental, tem a divergência entre as placas oceânicas e tem as áreas de pontos quentes ou hotspots. E tem as áreas de pontos quentes ou hotspots. Os vulcões, gente, são as aberturas na superfície terrestre que são formadas pelo processo de vulcanismo, ou seja, são as aberturas por onde o magma é expelido. Por essa imagem aí do material de apoio de vocês podem ver que existem vulcões ativos e vulcões extintos. Os vulcões ativos são as aberturas onde ainda ocorre o vulcanismo. E os vulcões extintos são aqueles que, por causa do movimento das placas tectônicas, atualmente não se encontram mais em uma área de ascensão do material magmático, mas eles mantêm a sua aparência externa. Bom, então vocês já devem saber a resposta para aquela pergunta que eu fiz antes, né? Por que não há vulcanismo na região da Cordilheira do Himalaia? Porque aquela é uma área de convergência de placas continentais. Ali, por não haver o afundamento de uma placa mais densa, as duas estão provocando o soerguimento da crosta. E nenhuma delas está afundando e se transformando em magma novamente. Então ali ocorre atividade sísmica, por causa da convergência das placas, mas não ocorre o vulcanismo, porque não há a ascensão do material magmático. Então, gente, a maior parte dos fluxos de magma que atingem a superfície da crosta terrestre ocorrem nos limites divergentes das placas tectônicas, que são cobertos pelas águas dos oceanos. E isso acontece justamente por causa das aberturas causadas pela separação das placas tectônicas. Mas os vulcões também ocorrem em superfícies continentais. E são esses que a gente conhece melhor a aparência. Por exemplo, abram o livro de vocês aí na página 26. Agora utilizem o leitor de RA do celular de vocês para observar essas diferentes aparências de vulcões. Vocês vão ver que os vulcões podem ter cones mais íngremes ou mais suaves. Eles também podem expelir material sólido, líquido ou gasoso. E eles também podem provocar grandes explosões ou não. E aí vocês vão utilizar as informações que tem na RA, na realidade aumentada, aí da página 26, para saber um pouco mais e para fazer as atividades que eu vou pedir, tá bom? Como eu disse, a maior parte dos processos de vulcanismo ocorrem em áreas cobertas por oceanos. Mas tem um fato bem interessante sobre os vulcões que ocorrem nas áreas continentais. E o fato é que o solo formado pelo desgaste desse tipo de estrutura é geralmente muito fértil. Por isso é muito comum haver pessoas vivendo nas proximidades tanto de vulcões extintos como de vulcões ativos. Bom, eu falei bastante sobre esse assunto, porque eu sei que vocês gostam, mas também porque recentemente esse assunto voltou a ficar forte na mídia por causa da erupção ocorrida em Krakatoa, que é uma ilha vulcânica da Indonésia. Essa ilha fica ali na região de contato entre as placas indo-australiana e a placa eurasiana. Bom, vocês vão ter que fazer a seção Olhar Geográfico na página 28. É só ler o texto e responder no caderno de vocês
as 4 questões que estão ali presentes no final da página. Bom, o assunto tá bom, mas a gente vai continuar. E, na minha opinião, não piora nunca, tá, gente? Eu adoro. Depois de estudar tanto sobre os agentes internos, a gente vai começar a aprender sobre os agentes externos que auxiliam na transformação das formas da crosta terrestre. Então, a partir das forças internas e da movimentação das placas, há normalmente a formação de relevo, como as montanhas e as depressões. Mas os agentes externos atuam sobre essas montanhas e as depressões. E é a partir das forças externas sobre esses relevos que podem ocorrer, por exemplo, a formação de planícies e planaltos. Mas isso, gente, segue a escala de tempo geológico. Então, o que a gente conhece por solo, gente, é o acúmulo de partículas de rochas formadas há milhões de anos que foram se desprendendo das rochas matrizes e foram transportadas. A gente ainda vai ter um tempo, acho que daqui umas 2 ou 3 semanas, para entender mais sobre os solos mesmo. Mas por agora é interessante vocês saberem algumas coisas. A gente pode imaginar, por exemplo, uma montanha bem íngreme, mas que no decorrer de muito tempo vai perdendo as partículas do topo. E essas partículas vão se depositando ao redor desse relevo, gerando um relevo mais arredondado e com menor elevação, que é o que a gente denomina por planalto. No decorrer de milhões e bilhões de anos, as rochas se desgastaram, se fragmentaram, se desintegraram e começaram a compor as primeiras porções de terra e areia do planeta. Mas, para haver a formação do solo, é necessário que haja um tipo de força atuando sobre a superfície da Terra. Então eu estou falando de agentes externos da formação do solo, mas que atuam também na formação do relevo. Esses agentes externos são principalmente a água dos rios, dos mares e das chuvas, o vento e as geleiras. Eles atuam sobre a superfície a partir de 2 tipos de processo, o intemperismo e a erosão. Hoje eu vou falar sobre o intemperismo, mas ambos os processos são mais ou menos intensos de acordo com a característica climática da região onde ocorrem. Normalmente, onde tem mais ação da água, os processos são mais intensificados. Então vamos lá entender o que é o tal do intemperismo. Intemperismo, gente, é o processo que promove a alteração das rochas, sendo por decomposição ou seja por desagregação. Os tipos de intemperismo, eles são basicamente classificados em 2 tipos: intemperismo físico ou mecânico e intemperismo químico. Eu vou deixar um QR Code explicativo enquanto eu falo sobre cada um desses tipos de intemperismo para vocês. E aí vocês podem pausar o vídeo, fazer a leitura do QR Code e depois voltar para cá, ou vocês podem fazer a leitura no final. Bom, o intemperismo físico, gente, trata de um processo de fragmentação da rocha em pedaços menores. Então é basicamente uma quebra da rocha, uma desagregação desse material, como eu disse, que estava agregado. A rocha é um agregado de minerais. No processo de intemperismo físico ou mecânico, os minerais da rocha não vão ser decompostos ou dissolvidos. Eles vão só ser quebrados, diminuídos de tamanho e transportados. Esse intemperismo ocorre pelo impacto de rochas e outros materiais que estão se deslocando sobre a superfície. E também ocorre pela diferença nas temperaturas. O intemperismo físico, que ocorre através do impacto das rochas e de outros materiais que estão se deslocando, ocorre normalmente pela força do vento ou da água. Um exemplo é a movimentação da água de um rio, que consegue deslocar blocos de rocha que podem se colidir e quebrar esses fragmentos. Frequentemente, essas rochas, esses fragmentos de rochas de rios, eles adquirem um formato mais arredondado, porque eles vão quebrando. Frequentemente, por causa do impacto dessas rochas, elas adquirem um formato mais arredondado, que já é mais conhecido. Esse tipo de rocha é muito utilizado em jardim e aquário e são denominados seixos rolados. Através da temperatura, o processo de intemperismo ele é um pouquinho diferente. Quando há mais calor, as rochas, assim como todos os objetos, eles se dilatam. E quando a temperatura diminui, os blocos de rocha se compactam, se comprimem. Então, com a variação entre o dia e a noite, se a variação for ampla e diária, ou seja, acontecer constantemente, ao longo do tempo, podem começar a ocorrer fraturas no bloco rochoso, que vai se fragmentando em blocos menores.
Já o intemperismo químico ocorre quando há reações químicas que vão decompor ou dissolver os minerais que compõem esses blocos de rochas. Isso ocorre normalmente pela ação da água e também é mais comum em regiões mais quentes, porque as reações químicas elas são mais intensas nessas regiões, em altas temperaturas. Esses QR Codes que eu apresentei para vocês estão lá na página 30 do material. Vocês podem acessar a qualquer momento, tá bom? Esses intemperismos, o físico, o mecânico e o químico, normalmente ocorrem juntos. E um auxilia o outro no processo que decompõe e desagrega esses blocos rochosos, formando essas partículas. Esses processos ainda podem ser intensificados pela ação de seres vivos, como animais e vegetais. Então, tanto as raízes das plantas, que vão se desenvolvendo ali nas fraturas desses blocos rochosos, quanto os animais que cavam nesses terrenos, acabam permitindo um maior contato da rocha com a água da superfície, auxiliando esses processos. Inclusive, gente, os excrementos animais, a urina e as fezes, também auxiliam esses processos. E para finalizar, vocês podem acessar o último QR Code que tem aí na página 30, que trata justamente desse assunto dos seres vivos auxiliando nos processos de intemperismo. Enfim, para finalizar mesmo o vídeo, eu vou deixar a famosa tarefa para vocês realizarem, tá? Vocês vão fazer na página 28, como eu já falei para vocês anteriormente, a seção Olhar Geográfico, mas também vou fazer a atividade 1 da página 31. Mas calma que não acabou, tem mais, tá? A gente já vai fazer algumas atividades do livro de atividades para não deixar acumular para o final e também para vocês fixarem melhor o conteúdo antes da gente seguir adiante. Então, no livro de atividades de vocês, lá entre as páginas 14 e 18, eu quero que vocês façam as atividades 2, 5, 8 e 10. Então, por essa semana é só. Espero que vocês tenham gostado. Continuem se cuidando. E até a semana que vem.